Olá, pessoal! Estamos agora aqui só nós dois, hoje não tem convidado, então hoje será eu e o Stefano. Vamos falar de um assunto que é das perguntas que eu mais recebo, né? Querendo ou não, o nosso trabalho, falando do nosso trabalho, que é a questão de organização. Então hoje a gente vai falar o passo a passo de como se planejar financeiramente, não é mesmo, Stefano? Exatamente, galera. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como você pode construir o seu planejamento financeiro de uma maneira que você consiga construir passo a passo, entendendo a importância de cada etapa, como deve ser respeitada para que você consiga chegar no seu objetivo final. Então, preste muita atenção, porque hoje vão sair daqui dicas valiosas. E antes da gente iniciar, primeiro de tudo, curta aqui o canal, deixe seu like, se inscreva, porque a gente tem reparado que muita gente tem assistido, porém não tem se inscrito no canal e às vezes não tem deixado a sua curtida ou o seu comentário, seja por qual plataforma você esteja escutando. Então, faça isso daí e vamos nessa, embarcar nessa viagem aí, Ana Paula. Sim, e os likes é um dosador, né? Para a gente saber se vocês realmente estão gostando daquele tema, para a gente trazer mais, aprofundar mais nos assuntos, né? Vamos Exatamente, lá. ou deixe lá também não gostei, caso você não tenha gostado e comente lá não gostei, poderia ser melhor, não tem problema nenhum, o feedback ele é importante para poder a gente construir uma melhoria. Mas vamos direto ao ponto, porque a galera não gosta de esperar. Exatamente, vamos lá. Gostaria que você começasse, Stefano, falando sobre essa questão da estruturação bancária. Gente, a gente separou aqui em tópicos, tá? Então, a gente coloquei aqui, são 4 tópicos e um bônus aqui que eu coloquei no final. Então, a gente vai trabalhar em cima disso e a gente vai falando de acordo com o que realmente a gente aplica dentro do nosso processo de planejamento. Isso aqui que eu vou falar para vocês é o que eu normalmente falo dentro do acompanhamento, do processo. Então, é literalmente um passo a passo, tá? Com começo, meio e continuação, porque o planejamento ele nunca tem fim, né? Então, começo, meio e continuação. Exatamente. Então, primeiro de tudo, a gente vai partir do pressuposto de que você tenha um salário fixo aqui hoje, né? Então, a gente não vai tratar tanto da parte de autônomos, que a gente sabe que tem muitas pessoas. Então, a gente vai partir do pressuposto de que você tem um salário fixo e o segundo, você sabe quanto é esse salário de fato líquido, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm lá na carteira de trabalho registrada o X valor, só que com os descontos e tal, ela acaba recebendo menos e ela nem se dá conta sobre isso daí, ela não tem nem ideia. Muitas pessoas chegam para fazer planejamento e elas acham que ganham uma coisa, só que na realidade elas ganham outra. Então a gente vai partir desse ponto. Você tem um salário fixo e você sabe quanto que é esse salário que você ganha. E partindo desse ponto de início, quando se fala de planejamento financeiro, a primeira etapa é a gente entender e desenhar uma excelente estrutura bancária. O que seria essa estrutura bancária, Stefano? É a forma com que você movimenta o dinheiro dentro do mês. Como que você faz as divisões do dinheiro que entra, como que você movimenta os pagamentos, né? Quantas contas bancárias que você utiliza atualmente. A gente sabe que com esse advento da internet, a facilidade de você criar contas em bancos digitais, eu mesmo, eu lembro que antes mesmo de eu casar, às vezes chegava um cartão aqui em casa de uma conta digital, meu pai perguntava assim, caramba, tá outro cartão aqui. Eu falei, perdão, você vê, né? Tá com tanto dinheiro no banco que o pessoal tá até mandando conta, o banco tá falando assim, ó, guarda o dinheiro em outro banco, porque aqui não tá dando mais conta de guardar tanto dinheiro, então tive que abrir conta em outra instituição. Mas é claro que aquilo era uma brincadeira que eu fazia com ele, mas porque várias vezes eu abri em várias contas de bancos digitais para poder ir testando, né? Só que você ter várias contas não significa que você ganhe muito dinheiro ou que isso vai facilitar o processo de administração do valor que você ganha. Pelo contrário, muitas vezes acaba dificultando, porque a pessoa tem um picadinho em uma conta, um picadinho em outra conta, aí tem um cartão de crédito de uma loja, tem um cartão de crédito do supermercado, tem um cartão de crédito de determinado banco, e às vezes ela vira aquele emaranhado financeiro,
porque ela não tem uma estrutura bancária bem desenhada, ou como a gente costuma dizer, uma estrutura bancária enxuta, onde ela consiga ter controle daquilo que ela tem, que eu acredito que isso é muito importante. Sim, e fazendo dessa forma, né, com muitas contas, a gente fica muito confuso. Então, quando a pessoa tem mais de uma conta, e se assim, para autônomos é diferente, tá? A gente vai depois ter um podcast só para falar com os autônomos em relação a isso, mas se você não tem essa necessidade de ter esse monte de conta, o negócio tem que ser simples, né, Stefano? Quanto mais simples, melhor. Tá? Então, você recebe em um banco X e dá para fazer as movimentações naquele banco, não tem a necessidade de você ficar transferindo, fazendo com que o seu dinheiro passeie por outras contas. E outra coisa, se você tem mais de uma fonte de renda e é legal também, e essa fonte de renda também faz parte ali do seu orçamento, é legal que você concentre tudo em uma conta só também. Porque tudo é ali a sua entrada. Então, um exemplo, você tem um salário e você tem o aluguel. Sei lá, você tem casas alugadas, alguma coisa assim do tipo. Então, você concentra tudo em uma única conta, tá? Não deixe picadinhos. Certo? Exatamente. Então, digamos que você tenha conta no banco A, e aí naquele banco A vai cair o valor do seu salário. E naquele mesmo banco é onde você vai fazer a movimentação dos pagamentos das suas despesas, seja se você paga um aluguel, se você paga o financiamento de uma casa, as suas contas de despesas básicas de casa, como alimentação, que você vai no supermercado. Pode ser que você pague ali no mercado à vista, ou você faça como a maioria das pessoas fazem, que ela compra tudo no cartão de crédito, ali no mercado, por exemplo, e ali vai lá e paga a fatura de uma única vez e ela sabe o quanto que ela gastou no mercado, porque a gente também tem diferenças, né? Tem gente que faz a compra do mercado semanal e tem gente que, para poder facilitar, vai só uma vez no mercado e ela vai lá e faz a compra mensal. Então, você tem a conta onde você recebe o valor financeiro e você tem que saber quando que cai, né? Se é uma vez ao mês, se é duas vezes ao mês, se é semanal que você recebe, que também tem casos, né? Mas a maioria é duas vezes no mês, dia 5, dia 20, ou dia 15 e dia 30. E daquela conta você vai sair todos os seus gastos: aluguel, água, luz, telefone, internet, ou financiamento da casa, alimentação, mercado, o serviço de streaming que você tem na sua casa para você poder ter o seu momento de lazer, alguma coisa do tipo. Então, desta mesma conta vão sair as suas despesas. Porque é mais fácil quando você tem só uma conta nesse caso, por esse exemplo? Porque você consegue centralizar e ter um controle melhor dos seus gastos. Por quê? Se você tem várias contas, imagine o seguinte: você tem lá conta no banco A, no B e no C, né? Para a gente não poder falar nomes, nem puxar sardinha para nenhum banco. E você tem lá um pouquinho de dinheiro em um banco, um pouquinho em outro, um pouquinho em outro. Aí sabe o que acontece? Putz, paguei aqui a conta da luz de casa. Beleza, paguei essa conta no banco, zerou. Só que a conta do cartão de crédito, o dinheiro está no outro banco, só que não tem suficiente. Eu vou ter que pegar do outro banco, transferir para cá, e aí aquela confusão de chave Pix, era aquela confusão de você ter que transferir dinheiro de uma conta para outra para você poder pagar uma fatura, e quando vai ver, vira um bolo financeiro porque você não sabe para onde o dinheiro foi ou quanto dinheiro que você tem. Então é muito mais simples quando você tem essa estrutura enxuta, onde, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito, eu tenho uma conta bancária para eu poder fazer os pagamentos das minhas despesas, eu tenho uma corretora de investimento para eu poder investir aquilo que eu determinei aquele mês, né? Então fica muito mais simples. Quando você tem essa boa estrutura bancária desenhada, a gente costuma dizer que 50% do planejamento financeiro vem nessa estrutura bancária, que é onde você consegue entender o seu panorama financeiro. E também, quando a gente fala de estrutura bancária, tem um outro ponto que é importante a gente falar, que às vezes se você possui algumas dívidas, porque pode ser que você tenha lá, tem uma conta no banco X, só que aquela conta está negativada, aquela conta, se o dinheiro cai lá, o banco vai comer.
o dinheiro que cair lá. Então, é importante também fazer um levantamento se você possui dívidas do seu patrimônio e coisas do tipo. O que você tem para acrescentar? Perfeito, nada para acrescentar. É assim, parece óbvio, mas não é, por incrível que pareça. Então, tanto o cartão de crédito como conta bancária, quanto menos, melhor para você conseguir se organizar, tá? Facilitar esse processo. E já entrando na questão que o Stefano falou aí sobre entradas e saídas, a gente vai partir para o ponto de orçamento, organização do orçamento. E quando a gente fala de organização de orçamento, já vem lá na cabeça, né? Nossa, não tem entradas e saídas, planilha, mas eu nem gosto de planilha, e eu já adianto que você ter uma planilha com informações do que já passou, gente, não resolve nada. Não é simplesmente uma perca de tempo você ficar anotando o que já foi gasto. Isso eu ensino muito dentro do processo de planejamento. Por quê? Porque às vezes acontece assim, a pessoa chega para mim e fala assim, Ana, eu já tenho uma planilha. E aí eu pergunto, beleza. E o que você faz com as informações lá na planilha? Aí eu falo, nada. Porque não significa. Organização financeira não é preencher planilha. Então a gente já começa aí. Não é isso, não é preencher planilha. O que seria, então, como que eu faço para organizar um orçamento? Tá? A gente parte ali do ponto que você pode usar planilha, pode usar caderninho, pode usar aplicativo, não tem problema, você pode usar a ferramenta que você quiser. Quando a gente fala de orçamento pessoal, a ferramenta em si, ela é só um detalhe e ela não é algo que você necessariamente precisa usar para sempre. É apenas por um determinado período. Claro, se eu gosto de usar, eu e Stefano mesmo, a gente gosta de usar planilha. Eu gosto de planilhar as coisas. Então a gente usa planilha. Mas hoje, com a divisão de contas que a gente tem e tudo mais, daria tranquilamente para a gente simplesmente separar o dinheiro ali e não necessariamente ficar anotando, mas por forma de ter controle, que nós somos pessoas controladoras, não é, Stefan? Então, eu gosto de usar planilha, então eu uso. Mas se você é do tipo que não gosta, entenda que é uma ferramenta que você vai usar por um determinado período, mas que não vai ser pro resto da vida, não determina a sua organização tendo planilha, não. Você queria falar, Stefano? A gente pensa bem parecido nesse ponto, por mais que a planilha não define comportamento, né? Então, você anotar só por anotar, eu lembro que durante muito tempo eu usava esse caderninho aqui, ó. É Olha o tamanho do caderninho, gente. caderninho desse tamanho aqui, ó. Quem tá vendo vai conseguir ver, quem tá escutando não vai. Mas eu fazia um apontamento de despesas, né? Que era justamente para poder entender os meus gastos, com que eu gastava, só que eu não fazia nada com aquilo depois. Eu simplesmente anotava, tem até gastos anotados aqui, ó, várias coisas. E só que eu não usava isso depois. Só que eu também já fiz uma época, uma tentativa de deixar de anotar. E aí foi onde eu me perdi. Eu não sabia o quanto eu estava gastando, como que eu estava gastando. Então, eu acho que eu deixar de anotar, de eu planilhar, no caso, aquilo que eu gasto, hoje eu me sentiria mal. Isso eu estou falando de mim, porque pessoas são diferentes de pessoas. A Ana Paula, eu acho que já teria facilidade maior. Eu já teria uma dificuldade maior, porque eu já fiz essa tentativa e eu acabei perdendo um pouco o controle quando eu deixei de anotar. Só que o ponto que a gente fala nesse sentido é que você anotar e você não analisar não adianta nada, que é o que eu fazia. Eu anotava, pronto, e passava um mês e começava a anotar de novo, e eu não analisava. Então, quando você não analisa, você não entende o padrão de comportamento que você tem, do porquê você gastou aquele dinheiro, como que você gastou aquele dinheiro. Então, anotar não é uma regra, mas se você anotar e não avaliar, também não resolve o problema. Então, a gente costuma muito falar sobre a projeção do seu gasto. Como que seria o seu gasto em um mês típico? Quanto que você gastaria em média com alimentação,
com as suas despesas de moradia, né, no total, com suas despesas de lazer. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele anota em um bloco de notas, e o dele eu acho que dá no máximo 10 linhas, que é moradia, lazer, alguns outros gastos e ponto. E ele só controla ali naquele bloco de notas, e não usa nenhuma planilha. Mas em um bloco de notas ou naquele grupo do WhatsApp que só tem ele mesmo, ele faz o planejamento financeiro dele, que é onde ele anota o orçamento que ele distribui para aquela ocasião. Então, ele distribui X valor para lazer e ele vai gastar aquele dinheiro à vontade. Ele não fica se preocupando se naquele lazer ele gastou X com tal coisa e Y com outra coisa. Não, se está dentro do orçamento que ele planejou, ok, sem problema. Se fugiu do orçamento, aí sim pode se tornar um problema. Então, quando a gente fala de orçamento, a gente fala de projeção de gastos. É você entender como que você gasta aquele dinheiro, qual o valor que você estipula para você poder gastar aquele dinheiro, porque você gastar sem analisar não resolve, só anotar não resolve o problema, né? Então, tem pessoas que são mais controladoras, tipo eu, nesse sentido, tem pessoas que são mais tranquilas nesse ponto, como Ana Paula, e isso é comum, porque não existe Certo, ninguém igual a errado. ninguém. Cada pessoa vai controlar o dinheiro de maneira diferente. Sim, deixa eu dar mais detalhes de como que a pessoa pode fazer essa projeção, tá? Então, partindo do ponto, você pode fazer isso. Esse podcast provavelmente vai sair no meio do mês, né? Então, se sair no início do mês, acaba sendo mais prático, né? Mas não tem problema. Dá para fazer a projeção do mesmo jeito. Como que você pode fazer isso? Se você fizer numa planilha, ou no papel, ou no aplicativo, funciona do mesmo jeito, tá bom? Não importa a ferramenta que você for usar. É legal que você divida por categorias os gastos. Como assim categorias? Um exemplo, moradia é uma categoria, alimentação é outra, transporte, lazer e investimentos, podemos colocar assim, né? E se tiver educação pessoal, né? Gastos pessoais, então você pode dividir assim. Dentro dessa categoria, você pode colocar as subcategorias. Então, em um exemplo, na categoria de moradia. Na moradia, normalmente vai ter ali conta de água, conta de luz, gás, aluguel, caso tiver, condomínio, esse tipo de coisa, tá? Então, você coloca ali esses tipos de gastos. E aí você vai, como você está fazendo uma projeção, tem alguns gastos que são fixos e eles não mudam, então você vai saber quanto que é. Beleza, se você sabe exatamente o valor exato, você vai anotar o valor exato. Ana, eu não sei quanto que é uma conta de luz, mas creio eu, se você já paga a conta de luz a um determinado período, você tem um mínimo de noção de uma média que vem, né? Por mais que oscile, mas a gente tem uma média. Gente, eu tô casada, só tem 10 meses, vai fazer, né? 10 meses, mas eu já pagava conta de luz lá na minha mãe e eu sei que de um mês para o outro, exceto algumas ocasiões, a conta não simplesmente aumenta, tipo, R$ 50 de um mês para o outro. Então, você tem uma média. Sabendo dessa média, você coloca uma média de gasto. Com a conta de luz, com a conta de água, enfim. Se naquele mês você sabe que o gás está para acabar, já anota também. Coloca lá, preveja isso, é importante. Aqui em casa eu já sei que o gás dura 3 meses. E aí eu já deixo lá preenchido que a cada 3 meses vai trocar. Então, para você visualizar literalmente o mês. Então, gastos com moradia você pode colocar dessa forma. Você olha o mês também, a gente está gravando esse podcast em agosto, né? E a gente sabe, esse mês eu já sei que eu tenho aniversário do meu pai, tem Dia dos Pais e, né, esse mês é isso que a gente tem previsto. Junta E a tudo, gente junta tudo em um presente só. exatamente. Ele Então não, eu sei que ele não lá vai no meu escutar isso daqui mesmo? né? A minha mãe escuta, viu? Então eu já sei que esse mês eu vou ter um gasto com presente. Então eu já
prevejo lá quanto que é, eu não sei ainda o que eu vou comprar, mas eu coloco um valor lá que até X valor é o que eu quero gastar com presente nesse mês. Esse mês vai ter lazer. Vai ter lazer para tal lugar, tal lugar. Então, em média, tá? Normalmente eu e Stefano colocamos um valor fixo de lazer. A gente tem um valor X por mês que a gente pode ficar ali, até aquele limite ali tá ok. Passar disso, pode ser que os próximos meses acabe se comprometendo. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, fazer a projeção é realmente você olhar o mês e prever o que vai acontecer. E quanto que você vai precisar destinar para cada coisa. Então, se você vai para uma festa, você vai comprar roupa, quanto? Até quanto? Colocar limite. Uma coisa que uma vez eu ouvi, eu li no Instagram mesmo. Eu li a seguinte frase aqui: adultos precisam de limites. Assim como as crianças precisam de limites, adultos também. Então, quando a gente olha a questão financeira, é isso. A gente precisa colocar limites de ganho, não é deixar de fazer, mas é fazer de acordo com o que as suas condições permitem. Tá? Então, não estou falando aqui em nenhum momento que vai ser para vocês pararem de fazer o lazer, fazer o que vocês gostam. Dentro do processo de planejamento mesmo, tem algumas pessoas que não abrem mão de fazer a unha, sabe? Unhas de gel, deixar a unha maravilhosa. E tem meninas que pagam R$ 300 por mês. E eu vou chegar para elas e vou falar, não, você não pode fazer isso? Nunca. Com certeza não. Porque aquilo é importante para ela. Então, o que eu vou fazer? O que a gente pode ajustar nesse orçamento para que a sua unha permaneça ali todos os meses fazendo a manutenção, tudo certinho, perfeitamente, que a gente não mexa nesse valor. Então, a gente vai fazer escolhas conscientes e se tiver que ajustar alguma coisa, a pessoa vai ajustando, mas a gente precisa ter esse mínimo de noção, tá? Feito isso, feita a projeção, a gente vai começar a viver o mês. Normalmente, eu faço esse tipo de coisa, né? Nós fazemos esse tipo de projeção no último dia do mês ou no primeiro dia do mês. Então, eu já deixo lá marcado que eu tenho que sentar e organizar. Como eu trabalho diretamente com o computador, a todo momento eu estou atualizando a planilha. Tá fácil para mim, é simples, porque eu trabalho de frente para o computador o tempo todo. Mas para quem não trabalha no computador, para quem não tem habilidade com planilha, com aplicativo, não tem problema, como eu já falei, você pode fazer isso num caderno. Anota, simplesmente anota tudo. Pega isso que eu falei, coloca lá naquele caderno, projete o valor que você vai gostar. Pronto. Feito isso, agora vamos viver o mês. Então, como que a gente vai fazer no decorrer do mês? A gente vai viver conforme foi projetado ali, e às vezes nem sempre vai sair, mas só para você ter uma noção de gastos, você consegue tomar decisões conscientes, você consegue dizer sim ou não para algumas coisas. Um exemplo, você tem um valor limite lá de lazer e você recebe o convite de um amigo para fazer algo que não estava programado naquele mês. E aí você vai tomar a decisão, você vai ver se realmente dá para sair, vai dar, mas você consegue fazer algo consciente. Você vai dar a resposta para aquela pessoa consciente. E pode ser que você fale sim, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E isso tá tudo bem se não afetar o seu orçamento, tá? Então a projeção, ela é como se fosse um mapa da sua vida financeira para aquele mês. É isso. Funciona dessa forma. E conforme você for vivendo o mês, né? E aí, eu gosto de fazer o quê? Quando a pessoa não tem o hábito não tem as informações, na verdade, né? Não tem as informações, então não tem noção de realmente quanto que gasta com o mercado e tudo mais. O que eu faço um acordo com a pessoa? Nos 3 primeiros meses, ou pelo menos por 30 dias, no mínimo por 30 dias, elas vão anotar tudo que entra e tudo que sai. Literalmente tudo. É um processo bem chatinho? É um processo bem chatinho. Porém, não é para sempre, é por um período determinado. Por quê? Porque se a gente não tem o mínimo de noção de quanto que eu gasto, quanto que entra, fica difícil a gente conseguir ajustar isso. Então, o primeiro mês, vamos supor, você começou agora, a partir desse mês, você está ouvindo esse podcast, você decidiu que vai organizar a sua vida financeira. Então, de hoje até daqui 30 dias, você tem que anotar tudo que entra e tudo que sai. Tá?
depois de fazer essa projeção. Então, no decorrer aí do mês, depois que você fez a projeção, então você projetou o que vai gastar, você começou a viver o mês. Aí sim você começa a anotar tudo que entra, tudo que sai. Chegou no final dos 30 dias, você vai analisar. Você vai pegar aquelas informações, a projeção, e vai pegar as informações que você anotou. Você pode anotar no aplicativo, tá? Não necessariamente você precisa estar abrindo a planilha todos os dias para atualizar a planilha, não tem essa necessidade. Mas você pode anotar ali no WhatsApp, no grupo, que o Stefano deu até o exemplo, né? No grupo do WhatsApp, você deixa anotado lá e no final do mês você compara, analisa os dados. Stefano, explica um pouco sobre essa questão de como analisar os dados, né? Então, depois que a pessoa fez a projeção, durante o mês, ela começou a rastrear os meses. E agora, como fazer o fechamento desse mês? Antes de falar sobre isso, achei até interessante o que você falou sobre adultos também precisam de limites, que tem uma frase que é de um contexto, não sei se eu acho que é um filósofo que fala isso, por mais que eu não entenda de filosofia, já adianto, que fala que liberdade consiste em você fazer o que você não quer. Porque quando você faz só aquilo que você quer, significa que você é escrava dos seus desejos e dos seus impulsos, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que a gente não quer, sobretudo na área financeira, por quê? Para que a gente possa ter um progresso, que a gente possa ver uma melhoria, porque muitas pessoas também quando elas começam a trabalhar, e aí o padrão de comportamento dela, por às vezes ser um padrão de escassez, porque ou não tinha condição quando criança, veio de uma família de baixa renda, uma família muito humilde que vivia com o básico, e aí o telefone está tocando para trabalhar, e o carro do gás passando, mas depois eu edito isso, qualquer coisa. Não, o gás não dá É... para ouvir. Então, conforme a pessoa tem esse padrão de comportamento e ela recebe ali os primeiros salários ou ela começa a receber dinheiro, ela às vezes acaba gastando um pouco mais para poder compensar aquilo que ela não tinha. Aquela vez que ela ia no mercado, que ela pedia um Danone para os pais e os pais falavam que na volta pegava e nunca voltava para pegar, às vezes ela acaba gastando por causa daquilo que ela não teve lá no passado e ela gasta por impulso. Ela acaba gastando um valor a mais que foge do orçamento por causa de uma questão comportamental dela lá do passado, ou seja, ela acaba sendo escrava dos seus desejos, acaba sendo escrava dos seus impulsos, né? Mas respondendo a pergunta que a Ana Paula falou sobre essa questão que a partir do momento que você fez as anotações, que você cumpriu esse acordo aí de 30 a 3 meses, pelo menos, de você anotar aquilo que você gasta, então você já sabe com que você está gastando. É interessante você avaliar. E quando a gente diz avaliar, não significa que você vai ter que ficar fazendo continha. Nossa, X% da minha renda está indo para lazer. Tipo assim, a gente mal aprendeu porcentagem na escola. Quanto mais você entender quantos por cento do seu salário você está gastando com comida, aí que ferrou mesmo, né? Então você não precisa fazer essa conta, 37,8% do meu orçamento tá indo com alimentação. Normalmente a gente não faz esse tipo de conta de porcentagem. O máximo que se fala de porcentagem, normalmente é recomendável, é que de 20 a 30% do seu salário, no máximo, ele vá para moradia, no caso, aluguel. Né? Moradia que a gente fala nesse sentido é aluguel. Então, você recebe um salário de X, no máximo 30% ele vá para aluguel, né? Que é um limite para que você consiga pagar as outras contas, né? Porque se você também tem um aluguel muito caro, acaba acontecendo de a luz ter mais cômodos na casa, então você gasta mais luz, gasta mais com limpeza, então tudo acaba aumentando também, né? Quando você tem uma casa maior. Então, voltando, você já tem as anotações, agora você vai avaliar se o quanto está sendo aquele valor. Se aqueles valores eles estão sendo medianos todos os meses, ou se ele está variando muito, e se está variando muito, o que, que aconteceu naquele mês para que aumentasse? Você também avaliar se aquele valor você está gastando de maneira desnecessária. Por exemplo, nossa, eu estou gastando muito com o mercado. Caramba, mas eu acho que dá para economizar. E aí, o que, que é possível economizar? Pô, será que eu estou indo no mercado com fome?
por exemplo, e você acaba gastando com muitas coisas desnecessárias na seção ali do iogurte ou da Indo para o bolacha mercado sem recheada. lista? Isso, indo para o mercado sem lista também. Ou pode ser, caramba, eu estou gastando aqui no mercado, por quê? Porque eu estou indo no mercado do ladinho da minha casa, sendo que tem um atacadista próximo, onde eu posso comprar com um valor um pouco mais baixo, né? Também tem esse ponto. Será que eu não posso ir no mercado, ao invés de eu ir na segunda, eu posso ir, vai, na quarta e no sábado que tem promoção? Por exemplo, e aí eu consigo pagar nas frutas e verduras um pouco mais barato, na carne um pouco mais barato, também por eu aproveitar um dia de promoção. Então você tem que olhar esses gastos e buscar entender o porquê que ele está sendo um pouco alto. Ou, por exemplo, outros serviços. Por exemplo, pô, eu estou pagando aqui a academia, mas eu não estou indo para a academia nem sequer uma vez na semana, sabe? Então acaba sendo um gasto desnecessário onde você pode economizar ou você pode usufruir daquilo, certo? Então você pensa, vou cortar a academia. Se você está pagando e não vai, aí é melhor cortar. Agora, se você está pagando e, vou fazer o seguinte, eu vou me dispor aí essa semana inteira. E você começa a usufruir daquele valor que você está pagando, aí sim é interessante, porque você está realmente usufruindo. Ou, por exemplo, pô, eu estou gastando muito com serviço de streaming, tenho aqui Amazon, Disney Plus, Star Plus, Netflix, Apple TV, eu tenho um monte, só que eu só assisto uma vez na semana. Às vezes é mais fácil você ter só um, ou você dividir a conta com outra pessoa, valores iguais, ou cada um paga determinado serviço, como alguém da família. Então, isso é interessante você analisar. A gente pega em casa mesmo, a gente paga YouTube dividido com outra pessoa. Por quê? Porque tem lá o plano família, dá para poder dividir e tá tudo certo, não fica pesado para ninguém. Então é interessante você analisar esses gastos. É você ver para onde está indo esse dinheiro e como você pode reduzir, né? Perfeito. Então, isso se chama fechamento do mês. Então, só para resumir tudo isso que a gente falou. No começo do mês, você faz uma projeção. Durante o mês, você vive o mês de acordo com aquilo que você projetou, né? Se não de acordo, mas muito próximo disso, né? Se você projetou, tem que estar ali, senão a conta acaba, pode ser que não feche. E no final do mês você faz o fechamento do mês, que é realmente analisar esses números, saber Exato. se está de acordo ou não com aquilo que você colocou lá no início do mês. E uma outra dica também, por exemplo, para quem tem carro, normalmente quem tem carro não fica abastecendo em um monte de posto, questão de segurança do combustível, dá problema no carro e tal. Hoje, muitos postos, ele tem programas onde você baixa o aplicativo do posto, onde você abastece X valor, você ganha vantagem, você ganha desconto. Então, você também, às vezes, utilizar desses serviços para você, por exemplo, normalmente eu abasteço em 2 postos de combustível e os dois é próximo da minha casa ou é próximo do serviço e é da mesma bandeira. Normalmente, quando a gente abastece, eu abasteço e aproveito os descontos. Tanto que a gente ganhou alguns pontos lá e a gente conseguiu desconto no teatro que a gente foi. Outra vez a gente ganhou desconto no preço da gasolina que a gente pagou, por a gente aproveitar esses benefícios. Então, se você pode usufruir de alguns benefícios, utilize, porque isso também vai diminuir o seu orçamento. E conta de luz, uma dica que às vezes muitas pessoas passa despercebido. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, eu gasto, vai, R$ 300 com conta de luz, 400. Fala, quantas pessoas moram na sua casa? Ah, mora três. Fala assim, não é possível. Como que você gasta 300, R$ 400 em uma conta de luz com 3 pessoas em casa? E aí é interessante você entender por que essa conta tá vindo também tão cara. Que às vezes na sua cabeça aquilo é normal, mas não é. E às vezes você está com o problema da instalação do prédio ser uma instalação antiga, às vezes a fiação, sobretudo do chuveiro, é uma fiação fina, onde faz com que esquente muito o fio do chuveiro e você pague muito mais energia, ou o chuveiro ele não é compatível para aquela fiação e você gasta muito mais, ou você passa muito tempo no banho, tipo assim, 30 minutos,
e não é lavando o cabelo, tá, mulherada? Não é. Se fosse lavando o cabelo, menos mal, mas não é lavando o cabelo, É pensando. é pensando na vida, né? Porque a gente sabe que tem casos. Então, é interessante você avaliar, porque algumas coisas podem ser economizadas, outras coisas, aí você vai precisar fazer mais dinheiro. Eu tenho um caso real sobre essa questão da conta de luz, que uma mentorada, de um mês para o outro, ela diminuiu quase R$ 50, gente. Eu fiquei impressionada. Eu falei, como você conseguiu? Mas foi questão, ela falou, né, que eu sabia que eu tinha que ajustar algumas coisas aqui, como eu me comprometi com você, então eu fiz. Que foi realmente o chuveiro e algumas outras. Ela falou outras coisas lá que ela fez, mas eu não me lembro. Mas eu fiquei impressionada com a diferença em 30 dias. E a gente não tá falando de você tomar banho frio, não é isso, né? A gente não tá falando de extremos. A gente está falando de coisas reais que às vezes você gasta, pode estar gastando de maneira desnecessária ou porque você não possui conhecimento sobre alguma coisa. A gente pega, por exemplo, até um caso familiar de um tempos atrás, a conta de energia vinha muito alta e eu falei para a pessoa que o problema era a fiação. Eu falei, meu, eu tenho certeza que a fiação tá fraca. E eu falo isso porque, como eu fiz Senai, estudei um pouco de elétrica e tal, então tenho pouquinho conhecimento sobre isso, mas para poder me virar eu tenho. E a pessoa falava, não, acho que não é. Eu falei, não, tenho certeza que é isso. Quando o rapaz da companhia elétrica foi lá, ele tirou a dúvida e ele falou, realmente era aquilo. Aí trocou a fiação, diminuiu um pouco da conta de luz. Então, às vezes, o conhecimento ele faz com que você consiga economizar também. E só que às vezes também é importante, porque quando se fala de planejamento financeiro, as pessoas pensam que tudo é reduzir gasto, e às vezes não é. Às vezes você já está com gasto enxuto, não tem mais de onde tirar, porque a gente sabe que a realidade da maioria das famílias do Brasil é de ganhar um pouco o valor, da maioria, então, às vezes, não tem de onde você tirar. Você já vive com um básico, se você tirar, ou você passa fome, ou você só fica dentro de casa. Não é isso que a gente está falando para você fazer. Mas, às vezes, você vai precisar fazer mais dinheiro. Você vai precisar fazer uma renda extra. Só fazer renda extra não resolve o problema. A gente até costuma brincar: eu preciso de uma renda extra de R$ 10.000. Meu salário é 3, eu preciso de uma renda de 10. Também isso não resolve o problema, né? Então, só renda extra não resolve, só gastar menos não resolve. Às vezes, você vai precisar fazer as duas coisas. Por quê? Porque quando você começar a desenhar a próxima etapa, que é a parte de você desenhar suas metas, você fazer um planejamento para você realizar os seus sonhos, para você conquistar alguns objetivos, pode ser que você se dê conta de que aquilo que você ganha, aquilo que você consegue economizar, mesmo vivendo de maneira básica, suficiente para você poder viver bem com aquilo que você tem, aproveitar a vida de maneira consciente e você quer investir para coisas melhores no futuro, não seja suficiente. E aí vai ser necessário você fazer uma renda extra, uma renda adicional para você conquistar essas metas e sonhos. E para a gente falar sobre isso, Ana Paula, como que você faz hoje esse processo de definição de metas e sonhos na parte do planejamento financeiro? Vamos lá, gente. Eu sou uma pessoa que sempre assim. Toda hora quer viajar. Essa é a verdade. Se eu... Na verdade, eu posso. O prospectar isso direito, vai. É, mas assim, eu sou uma pessoa que, claro, que nem você falou, eu adoro viajar, se eu pudesse era todo mês, toda semana. A outra questão é, eu sempre gostei de ter, assim, claro o que eu quero para minha vida. Acho que desde quando eu tava, principalmente no ensino médio, acho que a gente vai ficando um pouco maior, aí já tem aquela questão de ir para a faculdade, enfim. Mas, assim, você saber o que você quer te coloca numa posição de como que eu posso dizer? Saber dizer sim ou não para algumas coisas, sabe? É isso, De saber dizer sim escolha. ou não, né? De escolha. Você consegue escolher algumas coisas assim no decorrer da sua vida mesmo, no geral. Então, vou dar um exemplo aqui em relação a um sonho que depois foi transformado em uma meta e hoje já se realizou, que é o casamento. Quem quiser depois ouvir um pouco do episódio que a gente conta, um pouco do processo do casamento, mas só para você ter uma noção. Era um sonho
até o momento da gente colocar isso como uma meta. Então, um sonho é algo que você quer fazer, mas você ainda não detalhou, né? Não colocou especificamente o que seria aquilo, como que seria e tudo mais. A partir do momento que você pega esse sonho e começa a tirar da sua mente, sabe? Colocar literalmente num papel, é isso. Pegar o que você quer e desenhar. Eu quero isso, isso, isso. Você começa a transformar o seu sonho em um objetivo e como que você leva isso para as metas? A partir do momento que você sabe o que você quer, quando você deseja realizar, quanto vai custar aquilo e quanto de dinheiro você vai precisar para realizar a esse objetivo aqui nesse determinado tempo e com esse determinado valor, né? Então, é você pegar o seu sonho, transformar num objetivo e fazer pequenas metas para que elas sejam alcançadas. Nós temos uma planilha que eu falo que é uma planilha tão simples, mas de tanto quando eu começo o processo, né, a gente tem uma das reuniões, a gente vai ter focado nessa questão das metas, e eu abro essa planilha para a pessoa. Gente, vocês não têm noção de como a pessoa sai dessa reunião, porque eu acho que quando a gente fala de metas, de sonhos, é algo muito bom, né? E quando a gente vê que é possível, né, que aquilo dali se torna algo palpável, a energia já acaba mudando. Então, depois de a gente ter passado do processo de organização do orçamento, que é sim um fato primordial para a realização dos seus sonhos, porque se você não tem uma organização do seu orçamento, a questão dos sonhos você acaba se limitando, porque você não tem noção de quanto gasta, quanto ganha, então como é que você vai realizar algum sonho? Parcelando em 1000 vezes no cartão? E o objetivo não é esse. O objetivo aqui é você se planejar para tal, né? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, anotar qual que é o seu sonho. Feito isso, anotou? E assim, coloque aí quais são, o que você realmente deseja. Vou dar um exemplo, a gente está querendo fazer uma viagem e a gente já tem a data. Então, a viagem é tal, para X lugar, e colocamos uma data. Então, beleza. Agora a gente precisa começar a pesquisar quanto vai custar fazer essa viagem. Eu estou dando um exemplo da viagem, mas vocês podem colocar isso para qualquer outro objetivo que vocês tenham, tá? Seja a compra de um carro, a compra de uma casa, seja, sei lá, trocar as coisas do guarda-roupa, móveis de casa, independente, por menor que seja ou maior que seja, esse é o passo a passo para você planejar a Realizar realização de um algo, né? sonho, né? Realização de algo. Então, beleza, a partir do momento que eu já sei quando eu quero e o que eu quero, eu vou começar a pesquisar, a procurar como que eu vou fazer para realizar isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso do aéreo, eu preciso da hospedagem, eu preciso saber quais são os passeios, montar um roteiro. Então, eu vou buscar essas informações e vou buscar quanto custa. Não tenha medo de ir atrás dos números, tá? Porque às vezes você deixa de realizar um sonho por achar que é tão longe da sua realidade. Eu vou dar um exemplo real aqui agora, tipo, aconteceu mês passado. O Stefano tinha, né, que a gente realizou, um sonho de ir pro teatro assistir a peça do Rei Leão. Há 10 Gente, anos. 10 anos que eles não. A última vez que eles vieram aqui no Brasil foi 2013. 13. Eu nem lembro disso. Então, 2013, eles vieram, ficaram um determinado período aqui. Stefano queria ir, não foi, sei lá por quê, não foi. Ele falando sempre, desde quando a gente começou a namorar, sempre falava. Quando foi esse ano, a gente estava na Marginal e aí no ponto de ônibus estava lá Rei Leão, alguma coisa assim, ou ele tinha visto na internet. Eu vi no ponto de ônibus. E aí, beleza, passou. E Stefano, que legal e tal, passou. Aí uma vez a gente conversando aqui em casa, eu falei, Stefano, quanto custa? Porque nem sequer, olha só, o Stefano planejador financeiro, gente. Imagine a pessoa que fala de metas o tempo todo, imagine quem não tem isso. Então, parece óbvio, mas não é. Por isso que a gente está repetindo aqui diversas vezes várias coisas, porque entrem em ação.
E aí eu falei, Stefano, quanto custa? Não sei. Falei, então, abre aí, vamos ver quanto que custa. E aí começamos a pesquisar. Tipo assim, tem para todo tipo de público, literalmente. Tem vários valores lá que dá. Tem, sim, desde os mais top, os mais caros que você fica lá na frente, mas também tem uns que é mais para trás e que, assim, você consegue ter a visualização plena, maravilhosa, pagando um pouco menos. Falei, bora, vamos. E aí ele falou, vamos. Aí quando a gente tava olhando lá, ainda tinha como a gente, o Stefano deu o exemplo aí do abastecer, né? A gente tem o questão é Poço Piranga? É, Ou é o quilômetros outro? de vantagens. A gente tem os quilômetros de vantagens. E aí o Stefano falou, olha, tem quilômetros de vantagem, dá pra gente fazer aqui. A gente conseguiu dez mais um por cento de desconto. desconto, acho que foi 10. 10% de desconto da nossa compra. Simplesmente falei, não vamos colocar. A gente comprou um mês antes, foi um mês Mês ou e um mês, meio por aí. um mês e meio antes da data que a gente iria. Então não foi algo tipo assim, do nada, vamos pro teatro. A gente se planejou para aquilo. E aí falou, vamos, faz assim, parcela. Esse valor a gente vai parcelar. Eu não quero, não vou pagar à vista. Porque não tinha desconto? E eu E também para detesto que parcela. Para quem não o sabe, eu Stefano não detesto gosta. parcela. Eu também não sou uma pessoa que fica parcelando tudo, tá, gente? Mas só para explicar essa questão do que, por que eu pedi para o Stefano parcelar aquela compra? Porque era como é que fala? A gente comprou antes, né? Então até a data já teria pago pelo menos uma parcela. Mas também para não comprometer todo o limite Dos próximos meses. do nosso orçamento do lazer do mês. Tá? Então, para que isso não comprometesse, tipo, um mês a gente tivesse, tipo assim, não fazer mais nada, só porque a gente comprou o bendito da peça ali do teatro. Então, falei, parcela. E aí, esse mês a gente acabou. A gente foi mês passado, né? Foi do teatro. E na semana seguinte a gente foi pro circo. E aí, eu tava na academia, a menina me abordou e falou assim: ai, eu vi que você foi pro circo e tal, que legal, eu quero ir, mas é caro, né? Aí eu olhei pra cara dele e dei uma risadinha e falei assim: não é. Você acredita que não é? Teve um cliente meu que Ele, me perguntou a mesma coisa. Meu, mas é o quê? Deve ser uns R$ 150 no mínimo, né? Eu falei, cara, não é, velho. Não é. e por achar que é algo tão distante da nossa realidade, a gente não vai buscar um valor. E aí eu falei para ela, não é, e você ainda consegue pagar meia entrada, mesmo você não sendo estudante. E aí eu expliquei para ela, então agora se vocês querem ir ao circo e tudo mais, dá uma olhadinha lá, que aí vocês vão saber o que eu tô falando, mas não é algo caro, é algo dentro do orçamento e super dá. E é um lazer, assim, maravilhoso. A gente riu muito. Tava eu, minha mãe e o Stefano nesse lazer. Então, tô dando esse exemplo porque acontece, gente. Às vezes a gente deixa de fazer aquilo por achar que não cabe dentro do nosso orçamento, mas nem sequer se deu o trabalho de ir procurar quanto custava aquilo dali, tá? Então, depois de você saber quanto custa, aí sim agora você vai entrar em ação para a realização, certo? Então, se eu sei o tempo e quanto custa, eu vou dividir o valor pela quantidade de meses e aí eu vou ter um valor ali que eu preciso poupar por mês para aquela realização. E o Stefano bem falou. Se caso esse valor que vai ser poupado, esse valor X, que você vai ter que colocar no seu orçamento, então tem que fazer parte do seu orçamento. Tem que Esse ser um valor que vai ser boleto, né? A gente poupado costuma tem que falar. ser um balanço, tem que ser um boleto que você vai pagar todos os meses. Você ter aquilo ali dentro do seu orçamento. Se o seu orçamento já está bem ajustadinho, está apertadinho, e essa meta vai ficar, não vai caber, aí você vai ter que procurar uma forma de aumentar os seus ganhos. Se você é assalariado, dá para pedir um aumento para o chefe? De quanto? Quanto você acredita que ele aumentaria? Esse valor que ele aumentaria caberia? Caberia. Não caberia? O que você pode fazer além do que você já faz? É aquilo, você vai ter que sair da zona de conforto. Ana, mas eu trabalho fora e não sei o quê. Tá, mas
dentro dali do que você faz, dá para acrescentar mais alguma coisa? Então, é realmente assim, não pensar no problema, mas começar a olhar soluções. E o que eu faria? Conversa com pessoas que já têm alguma outra fonte de renda, que está ali no mesmo, na mesma questão que você, que tem filho, que tem questão da casa e tudo mais. É bem complicado, eu entendo isso. Eu tenho bastante mentoradas, mas tem uma mesmo que eu estava conversando com ela uns dias atrás sobre essa questão. Ela trabalha fora, ela tem filho, ela tem que buscar o filho na creche, e aí tem que fazer todas as tarefas. E aí eu propus para ela fazer uma renda extra dentro do serviço dela. E deu certo, gente? Vocês acreditam que ela arrumou tempo e conseguiu? Está conseguindo, na verdade? E está fluindo. Então é isso, é a gente não ficar focada só no problema. A gente tem que olhar de fora e saber como que eu posso fazer para resolver isso daqui. Não ficar pensando no problema em si. É E isso. está disposto, né, a fazer essa renda extra, porque a gente sabe que tem casos que a pessoa ela não está disposta, ela quer melhorar de vida, ela quer ganhar mais, só que dentro da possibilidade de ela conseguir um aumento salarial, a probabilidade acaba sendo pouca, porque o medo de pedir um aumento, de que às vezes tem empresa que você perde o aumento e você é demitido, a vergonha de falar sobre isso que está pensando em fazer mais dinheiro, a insegurança de que, tipo, se aqui se estão me pagando pouco, eu vou procurar um lugar onde eu ganhe mais. Às vezes faz com que a pessoa ela não haja. E também, às vezes, a vergonha de vender algo, de buscar uma renda extra, faz com que a pessoa também não haja e às vezes acaba ficando como está, né? Só que a vida com que cada um tem, a vida com que cada um de nós vivemos é justamente fruto da escolha que nós tomamos. E se a gente, você no caso, você quer mudar algo, você precisa fazer coisas diferentes para que esses sonhos e essas metas se concretizem e elas se realizem, porque senão acaba sendo você acaba vivendo o problema não é acaba sendo você viver a mesma vida todos os dias. Você viver todos os anos iguais, do mesmo jeito, e você acaba não conquistando uma bagagem cultural, de ter experiências de viagem, ter experiências diferentes na sua vida. E isso acaba sendo uma vida muito monótona, sem graça. Muitas vezes. A gente sabe que existem realidades e realidades. Pessoas casadas, separadas, solteiras, com filho, sem filho, paga aluguel, paga financiamento, tem casa, não tem, sabe, existem inúmeras situações, a gente não está colocando todo mundo no mesmo balaio, mas se você quer mudar de vida, se você quer melhorar a sua condição financeira, muitas vezes vai ter que fazer isso, vai ser necessário, às vezes, reduzir os custos e, junto com isso, também fazer uma renda extra para você poder realizar esses sonhos. E é tão legal quando você começa a realizar esses sonhos, você consegue realizar essas metas, que você aumenta a sua ambição, e ambição é uma palavra positiva, diferente de ganância, onde você aumenta essa ambição e você quer fazer mais para você realizar mais coisas, você conquistar coisas diferentes, conhecer lugares novos, e isso enriquece muito a sua vida, porque você passa a ter mais experiência, igual a gente falou da experiência do teatro, da experiência do ciclo, e a gente já está pensando em outra experiência, sem deixar de poupar, sem deixar de investir, sem deixar de viver a nossa vida no hoje e sem sacrificar o futuro, né? Então, isso é muito bom, você planejar, porque quando você só tem um sonho e não tem uma data, é só um sonho. Agora, quando você coloca uma data, ela passa a se tornar uma meta, passa a se tornar um objetivo e você acaba se movendo para você poder realizar. E isso seja com a conquista da casa, do carro, que muitas vezes a compra de uma casa vai ser o maior valor que a pessoa vai gastar ou barra investir na vida é a compra de uma casa. Na maioria da vida das pessoas comuns, a compra de uma casa vai ser o maior gasto que ela vai ter na vida. A compra de uma casa, de um apartamento vai ser esse. E aí, depois disso, a gente entra na parte dos investimentos, né? Que você saber investir o dinheiro da maneira correta, né? O que você ia falar? Sim. Essa questão do investimento, a gente pode até aprofundar em um outro podcast, que eu acho que aqui vai ter assunto, Vai ter assunto, né? muita coisa. E para deixar o pessoal
pessoal assim curioso, com vontade de eu quero mais, eu quero vir mais. Mas o próximo passo seria onde colocar esse dinheiro para investir. Então a gente pode até vamos, né, na verdade, gravar um podcast para explicar melhor. Depois que você fez essa organização, essa estruturação bancária, definiu quais são as metas, quanto que você vai ter que poupar por mês, e agora você precisa saber onde é que você vai colocar esse dinheiro. Não é talvez numa conta corrente aí dos bancões, e também pode ser em um lugar melhor que a poupança. Então a E gente pode entrar muito menos numa pirâmide financeira, viu? pirâmide financeira ou colchão de casa. Então, existem lugares aí que dá para a gente aproveitar melhor essa questão do dinheiro que vai ser poupado, tá bom? Para diferentes objetivos. Nós vamos deixar esse assunto para um outro podcast, porque aqui vai ter muito assunto para ser falado, tá? Então, pode ser, Stefano? Vamos fazer isso? Exatamente, combinado. Eu acho que com É o que assunto foi mesmo. falado aqui hoje sobre estrutura bancária, planejamento do orçamento e projeção e a parte de metas e sonhos já é bastante coisa que, se você começar a aplicar, você vai ver uma grande mudança no seu orçamento e no seu planejamento financeiro, porque a base de tudo isso são esses 3 pontos. É você ter uma estrutura bem desenhada, você saber o quanto você gasta e você ter sonhos, porque sem essa etapa de sonho, acaba se tornando difícil também, porque você não tem um porquê Vai investir querer fazer pequeno. diferente. Vai investir para quê? Vai guardar dinheiro por guardar para quê? Entendeu? Que é por isso que muita gente só gasta. Como ela não tem sonhos e metas, quando ela viaja, viaja tipo de última hora e acaba pagando às vezes muito mais caro. Então, ela acaba só vivendo. Então, quando você define esse sonho, sabe aquela viagem? Para você que está escutando aqui até o final, sabe aquela viagem que você sempre sonhou? Que você, puta, meu, essa daqui é a viagem do meu sonho. Se eu realizar isso, eu tô realizado na vida. Seja dentro do Brasil, ou seja para um outro país, sabe? Assiste um vídeo no YouTube, meu, quanto que custa uma viagem para aquela? Como que é o roteiro? Se você tem algum amigo que já foi, mora naquele país, igual a gente está fazendo a série do Brasil para o mundo, pergunta para aquela pessoa como que é, não tenha vergonha, não é vergonha nenhuma você perguntar. Às vezes as pessoas têm até medo de conversar com os amigos, do que vão pensar e tal, não. Pergunta, pesquisa, porque isso faz com que você entenda de que nem sempre é aquilo que parece. Às vezes você acha que é muito mais caro e não é. E às vezes a pessoa acha que é muito barato e quando ela descobre o valor pode ser que ela se frustra. Mas por quê? Porque ela não tem noção das coisas. Só que pesquisa, conversa com alguém e tenha esse sonho bem definido, né? A gente fala muito de mural dos sonhos, de você ter o seu sonho no papel ali onde você possa ver. A Ana até falou sobre essa questão de sonhos e metas, porque há quem diga que quando você escreve os seus sonhos no papel, você aumenta em 20% a chance de se realizar. Porque não sei se você sabe, tem uma pesquisa mundial que fala que apenas 3% das pessoas no mundo anotam suas metas. Ou seja, se você coloca no papel as suas metas, você já faz parte de uma pequena população que escreve as metas. E foram feitos estudos científicos também, isso você pode pesquisar, onde pegaram um grupo de pessoas, tipo na adolescência, pegou um grupo, pessoas que desenhavam suas metas, os seus sonhos, e que não desenhavam. Se passou 20, 30 anos, e foram pegar aquelas mesmas pessoas e foram ver a vida daquelas pessoas como estavam. Aquelas pessoas que escreviam os seus sonhos no papel, que desenhavam os seus planos, a vida dela estava pelo menos 3 vezes melhor, financeiramente, qualidade de vida, as experiências que elas tiveram, do que aquelas pessoas que simplesmente só viviam o dia 5, dia 20. Torciam da segunda para chegar à sexta, da sexta para o final de semana, do final de semana para o dia 5, do dia 5 pelas férias, das férias pelo seguro-desemprego e acabavam vivendo a mesma vida todos os dias, né? Então é interessante pesquisa sobre os seus sonhos porque faz uma grande diferença e isso daí para você poder realizar. E é isso. Chegamos ao final. Quer complementar alguma coisa para a gente finalizar? Não, na verdade eu quero. Quero que vocês coloquem aqui no comentário. Eu quero saber como investir o meu dinheiro. Para quem ouviu até o final e quer a parte de investimentos, coloque aqui. Eu quero investir, saber onde investir o meu dinheiro. E a gente vai trazer esse assunto aqui. Exatamente. E um episódio muito importante, compartilhe.
compartilhe com um amigo, compartilhe no grupo da família, posta e sai correndo, compartilha aí com a galera, se você está assistindo, posta aí nos status, marca a gente para a gente saber que está sendo útil de alguma maneira aquilo que a gente está fazendo, ou compartilha com aquela pessoa que você sabe que está com um probleminha financeiro, mas não assume, só manda ali, oh, nossa, que legal, um amigo meu gravou aqui, um conhecido meu, pessoa que eu não gosto gravou aqui, assiste aí para ver se faz sentido para você, porque isso ajuda a gente a ter uma noção se vocês estão gostando ou não, e também nos dê os feedbacks nas redes sociais. Lembrando, meu Instagram, Stefano Farias, tanto no Instagram quanto no Facebook. E Ana Paula? Ana Paula Pina Financas. No Instagram, porque ela é moderninha, ela não tem Facebook. Só a geração mais velha, na casa dos 30, que deve ter. É isso aí, galera. Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau, galera!